Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, a partir de agora, nessa aula, conforme o prometido, olha quem eu trouxe aqui. Não havia prometido, a E pessoa aí, sexto ilustre. ano? É, Uhul! pois é, então o professor Leôncio está aqui. Muito bom dia, professor Leôncio. É, nós Bom dia, estamos Thelma. Nós estamos estudando, né, sobre o interior da Terra, sobre as rochas, sobre as camadas. E aí o motivo pelo qual eu te trouxe aqui foi exatamente para compartilhar com a gente sobre esse conteúdo que, inclusive, estamos preparando, né, essa semana e a outra, os vulcões. Vamos conversar um pouquinho sobre os vulcões que estão sendo confeccionados. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho com a gente, e tem inclusive, professor Leôncio, algumas dúvidas que surgiram na videoconferência ontem, de pessoas perguntando a respeito da temperatura do Sol, se ela é semelhante à temperatura do interior da Terra. Me perguntaram isso ontem. Inclusive, na hora eles olharam Aham, na internet e viram que também o Sol tem mais ou menos uns 6.000 graus Celsius. É isso? Confere isso ou não? isso mesmo. É isso mesmo. Aham, isso Nossa, e nós mesmo. ficamos assustados, porque, gente, então o interior da Terra, professor Leôncio, é muito quente mesmo, hein? Comparado ao Sol, É, né? sim, nós temos aí o Sol. Pera, antes deixa eu me apresentar melhor, né, meninos? Então, estamos aí, eu e Thelma trabalhando juntos, né, interdisciplinares, e a gente também está trabalhando esse mesmo conteúdo, né? É um conteúdo Sim, não com a mesma pegada, vamos assim dizer, né? Mas que tem a mesma base. Então, nós isso. estamos aí falando na nossa disciplina, né, de ciências, a respeito das camadas da Terra, né? De núcleo, núcleo interno, porque nós estamos trabalhando aí com a questão de formação de rochas, os tipos de rocha, rocha vulcânica, né, intrusiva, magmática, intrusiva, extrusiva, a gente está vendo a respeito disso. Então, em relação a essa dúvida aí que a Thelma me disse, né, a Terra, ela tem sim temperaturas muito elevadas no núcleo, né, onde nós encontramos aí ferro e níquel derretidos. O Sol, ele tem temperaturas extremamente elevadas também, certo? Só que em algumas regiões do núcleo do Sol, onde ocorrem chamadas fusões nucleares, onde a pressão e a temperatura são muito quentes, essa temperatura, então, para fazer com que átomos de hidrogênio se fundam, né, e aí liberem aquela energia gigantesca que nós recebemos aqui na Terra, na verdade, é uma temperatura muito superior à temperatura encontrada no núcleo da Terra. No Sol, a temperatura nuclear do Sol, ela aí ultrapassa 15 milhões de graus Celsius, né? Então, nós temos temperaturas extremamente elevadas Ah, para sim. que agora ocorra esse processo de fissões nucleares. O Sol tem manchas solares, locais com temperaturas mais frias, né? Vamos assim dizer. Mas essas temperaturas mais frias, né? Aí elas superam e muito ainda as temperaturas nucleares da Terra. Então, o Sol, para que ele ocorra esse processo de fusão nuclear, nós temos aí temperaturas que superam, que chegam, né, a 15 milhões de graus Celsius. Então, são temperaturas bem elevadas quando comparadas A com as Terra, né? temperaturas do núcleo da Terra. Ah, Sim. sim. Então, pessoal, ficou claro aí, trouxe um especialista para vocês. Eu falei que era a área dele, por isso que eu joguei a bola para ele, entendeu? Por isso que nós É aqui, tanto verdade. geografia quanto ciências, temos que andar, ó, sempre unidos. Eu sempre faço Isso projetos com o aí. professor Leôncio, tenho maior apreço por ele e sei que a gente, em parceria, a gente vai longe com o professor Leôncio aqui. Tá bom? Então, eu Com vou, a partir de certeza. agora, Leôncio, eu vou abrir aqui, vou compartilhar uma tela aqui. A gente não pode demorar muito, porque a gente sabe que o nosso tempo aqui de gravação é pequeno, né? Isso. E eu vou Aham. abrir, tá bom? E a gente vai continuar falando um pouquinho. E antes de finalizarmos, nós vamos comentar sobre a confecção do nosso vulcão, tá bom? Nossa, Então, vamos isso. lá. Perfeito. Vamos lá. Então, aqui nós já vimos sobre as placas tectônicas, não é, meninos? A respeito do vulcanismo,
a movimentação, a deriva continental, professor Leôncio, que eles já sabem sobre a teoria, né, deriva Sim, continental, que ótimo. os continentes foram se separando, antes era só Pangeia, e depois Laurásia e Gondwana, e aí foram, né, os movimentos tectônicos foram ocorrendo, e isso tudo em 225 milhões, 135 milhões, tudo em milhões, né? Que a gente fala do tempo Aham. geológico da Terra, que é totalmente diferente do nosso tempo histórico, né? E Sim. Aí, pode pode falar, falar. Thelma. Não, não pode continuar. Ah, Então, só a respeito dessa deriva continental, né, que no slide anterior estava lá falando, né, das novas espécies, né, do aparecimento dessas novas espécies. Se eu observar, quando eu pego lá em Pangeia, né, que eu tenho um continente único aí, eu tenho então características terrestres muito parecidas, né, características continentais, porque como ele era um local único, eu tenho questões de temperaturas parecidas, né, em toda a questão territorial, eu tenho aí pressões, variações muito pequenas ocorrendo, mas quando eu me deparo hoje em dia, né, com o dia presente lá, né, que a gente vê aí já bem separados os continentes, né, África, Ásia, É, América. Então, eu já vou observar que cada um desses continentes, eles têm características agora bem peculiares, né? Características com a quantidade de radiação solar, porque eles estão em locais, né? Em latitudes e longitudes diferentes aí no globo. E isso fez, então, com que aparecessem espécies diferentes ao longo, né, desse processo evolutivo. Porque espécies, por exemplo, que vivem no Brasil, foram adaptadas a um clima agora bem tropical, um clima, né, aí super quente, com umidade e tudo mais. Diferente de espécies que vivem aí, por exemplo, ao norte da América, numa Europa, numa Ásia, foram né? se Então, adaptando, não é? isso, esse é o processo. Por isso que fala aí, ó, esse isolamento possibilita o aparecimento dessas novas espécies, porque agora cada continente vai sendo isolado, eu não tenho mais comunicação entre esses organismos e eles vão sofrendo uma interferência muito grande do ambiente, né, que é a chamada seleção natural. O ambiente que Interessante, né? seleciona quais organismos. Sim, isso a Muito gente vê aí agora, interessante. né? É, então pode passar aí, Tá Thelma, o bom. slide. Então, aqui nós já vimos que Alfred Verger, em 1915, né, ele, é, no início, né, na verdade, é ele que desenvolveu essa teoria e eles ficaram curiosos, Leôncio, porque falei com eles que só depois da morte dele que foi aceita, né, essa teoria, de fato, É, né? a gente vê muito isso no meio científico, né? A Só teoria tem uma depois, né? ventilação aí, mas depois precisam de vários cientistas para vir e tentar confirmar aquela teoria inicial, né? A gente vê muito isso. Muitas Exatamente. vezes eles morrem, né, sem ter o trabalho deles valorizado. Sim, sim, é verdade. Posso avançar, então? Pode sim. A evidência, Leôncio já até falou aí, né? Dos continentes separados, compartilham rochas de mesma idade, composição. Então, tudo isso a partir de comprovações mesmo, né, Leôncio? Todas Sim, tudo as isso é áreas aqui comprovado. emendadas antes tinham rochas semelhantes, além da composição, né, das rochas, os animais, vegetais que aqui, né, existiam, eles eram os Sim. mesmos, né? Quando a gente pega registros aí fósseis, por exemplo, a gente vê que primeiro já é óbvio, né? Já a gente vê perfeitamente o encaixe do Brasil na África, né? Sim, Já vê aí muito bem o encaixe perfeito. E quando a gente pega a costa brasileira e estuda os tipos de rocha, a gente encontra rochas idênticas às rochas idênticas, é, exatamente. que Bem correspondem a interessante. essas áreas. E animais também, fósseis de animais e plantas idênticos Idênticas. encontrados nessas áreas, né? Então, essa é uma Então, a gente comprovação comprova científica, né, Leôncio? isso. Vou avançar mais um Perfeito. pouquinho. Aqui mostra também, que eu falei com eles, Leôncio, ontem, a respeito nessa região aqui que separa a placa africana da placa sul-americana, a existência aqui no interior do Oceano Atlântico de uma grande cordilheira Sim. mesoatlântica, ficaram admirados que inclusive Aham. até vulcões aparecem aqui no interior, não é?
sim, podendo surgir quando esses vulcões aparecem, aí ocorre o surgimento de ilhas, né? Eles vão Isso, falamos liberando sobre essa, isso também. vai se resfriando, né? E por isso que o Brasil a gente está livre, né, desses impactos aí Sim, vulcânicos, porque nós estamos bem no meio, né, dessa placa graças a tectônica. Deus, né, Leôncio? Tivemos aí um livramento. Né, meninos? Graças a Deus. Avançando um pouquinho mais. Aqui é um corte Só mostrando uma, ah, essa dorsal pode avançar, mesoatlântica. Théo. Tá bom. Isso, é só uma dica aí, né, que eu não sei, quem puder, tiver um tempinho para assistir filme também, tem um filme que foi, até passa geralmente na televisão, né, que é A Falha de San Andreas, né, Ah, que o ocorre, mais recente, né, eu acho, né? Nessa sim, área. acredito que seja o filme mais recente É, aí, o mais e mostra recente. perfeitamente essa ação, né, dessa falha que tem aí da É, aqui, ó. junção dessas placas. Show de bola. E aqui, o que que você tem me dizer sobre esse círculo de fogo do Pacífico? O que que é isso, Leôncio? Essa área aqui toda aqui, ó, que está em Essa vermelho. área que a gente chama muito de hotspots também, né? Áreas aí que tem um encontro de várias placas tectônicas, né? A gente vê placas bem fragmentadas aqui, e por isso que essas regiões sofrem muito também com Isso, essas questões de terremotos, né? A gente vê vulcões. Japão, por exemplo, no Japão, quando você vai construir uma casa aí, por exemplo, no Japão, um Japão tá prédio, você aqui, ó. tem que passar por um crivo, né, muito grande em relação a isso, em relação à construção. Todos os prédios lá têm que ser prédios que conseguem, né, sofrer aí movimentações, porque isso é muito constante nessa região, É né? verdade. Por isso que é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, não é? Porque a Isso, maioria desses é, vulcões aqui, esses pontinhos aqui, são vulcões, tremores que são, ocorrem, e a maioria desses vulcões ativos, não é? sim, são áreas muito instáveis, né? Exatamente, é do Pacífico, no Oceano Pacífico. Aqui eu mostro o Oceano Pacífico, a costa oeste da América e a costa leste da Ásia e Oceania. Então, são áreas Aham. que realmente têm muita ocorrência. Vamos lá, avançar mais um É, pouquinho. e Aí só aí mostra. também, Theo, a gente vê também a questão da Austrália, né, bem afastada de tudo, e aí vem aquelas, É, vem sempre aquela dúvida dos meninos assim, nossa, professor, por que que na Austrália tem um monte de bicho diferenciado, tudo é muito diferente na Austrália? Ela está bem isolada do continente, e eu tenho que perceber uma coisa também, que a Austrália, ela sofre uma movimentação muito grande devido a essa deriva continental. E, e por ela ser ilha também, eu tenho uma diferenciação muito grande no número de de espécies aí e espécies, as né? E tem uma área características. tropical, né? É, e ela é uma ilha que se movimenta muito rápido quando a gente se depara aí com, né, comparando com outros continentes. Então, a Uhum. movimentação da Austrália, nesse período, né, de Pangeia até atualmente, ela foi uma ilha que passou por locais e sofreu, assim, locais frios, locais quentes, locais muito quentes. Então, isso foi fazendo com que as espécies fossem mudando e hoje a gente tem aí várias espécies diferentes, né, existentes Uhum. na Austrália devido a essa grande movimentação que a Austrália tem aí. Interessante, hein? Muito interessante. Tá vendo É como é bem que a legal. visão do professor de ciências passa a ter uma contribuição muito grande nas aulas de geografia, pessoal? É um dado que a gente não tinha nem conversado sobre isso. E Uhum. veio aí, Isso entra muito a biologia mesmo, processo evolutivo, nossa, né? show de bola, muito bom. Posso avançar, né, professor? Pode sim. Aqui já a gente nem precisa dar ênfase, porque aqui já mostra mesmo a divisão aí entre as placas tectônicas, os epicentros, ou seja, o que é um epicentro, professor? Então, essas regiões aí, né, que ocorrem esses choques, esses impactos aí também dessas placas tectônicas, né? Porque a gente tem vários tipos. Eu acho que você já deve até ter explicado, né, Thelma? Placas divergentes, placas convergentes, né? Você Não deve nos ter falado. aprofundamos ainda não, mas só comentei, entendeu? Ah, sim. E só uma curiosidade aqui sobre a América do Sul, né? E sobre a região amazônica, que a gente tem aqui uma região que ocorre o impacto, né, muito grande da placa sul-americana e da placa de Nazca, né? Nazca, E aí isso. uma curiosidade que a gente vê aqui é a cordilheira subindo, né? Que ela cresce aqui anualmente, porque essas placas, né? A sul-americana Cordilheira dos vindo Andes, né? isso, vindo nessa direção e a placa de Nazca. Então, elas estão se chocando e aí eu estou
tendo um surgimento que Subindo, cresce, que a gente chama de subindo. E aí, dobramento. isso, uma curiosidade muito legal aqui em relação a isso é que o Rio Amazonas, né, ele não corria para dentro do Brasil. Ele era um rio que ele nascia aqui próximo à região, né, no Brasil e também pegando esses outros países que estão aqui no entorno, mas ele não desembocava aqui no Oceano Atlântico, ele corria para a direção contrária. Só que com o passar dos milhões de anos e essas placas se chocando e subindo, ele empoçou aqui, formando a chamada Bacia Amazônica, Olha e que não tendo mais, legal. ele não teve mais como correr para essa região por causa do surgimento da cadeia de montanhas, e ele criou uma bacia aqui, né, Um onde nós caminho em temos direção ao Brasil. isso. E aí ele foi obrigado, a água foi empurrada agora para a região totalmente aqui brasileira, né? E que é Então aí nós planície, né, Leôncio? É a isso. planície amazônica, E né? aí é muito importante, e nós temos aqui, né, através de estudos recentes, até realizados aí pela Petrobras, a procura de petróleo, o descobrimento do aquífero Gran Amazônico, né, que é o maior É, que reservatório eles de água chamaram, doce do quando planeta. descobriram, foi chamado de alter do chão, não é? Só Isso. Só agora que que eles. aí descobriram que o Alter do Chão, na verdade, ele tem mais água que o aquífero Guarani, né? É Mas verdade. hoje descobriu-se, a Petrobras fazendo estudos à procura de petróleo, descobriu que o Alter do Chão, na verdade, ele é muito maior do que se acreditava, né? Já E aí pensou, ele tem a gente? maior reserva de água doce do Que planeta. coisa E eu não bacana. a quantidade de água doce que ele tem é capaz de sustentar o planeta por vários anos, tá? O planeta O inteiro, com a planeta, vocês quantidade têm de água noção do que do é isso? planeta. E que é E a gente aquífero? tem, São águas subterrâneas, tá, gente? sim, eles já estudaram Ah, aquíferos com beleza. a característica do solo e tudo mais. Então, bem Ótimo. importante relembrar essa questão e esse Ah, tá. surgimento desse Beleza. aquífero, né? Posso avançar, né? Pode. Umas placas tectônicas que nós já vimos. Agora, professor, a gente vai, não sei se nós vamos ter tempo nessa aula, mas assim, vamos ser um pouquinho mais breve para poder falar com eles um Sim, pouquinho sobre essa questão dos vulcões. Que, na verdade, isso. nossa proposta não é só dar aula de geografia, mas também dar aula de ciências, para que eles elaborem em casa. Nós mandamos lá 2 modelos, e eu também sugeri ontem na videoconferência, quem quisesse fazer de uma outra forma, o importante é apresentar. Ah, Mas o que eu falei sim, com deixar eles, que eu livre, quero, a né? gente quer garantir o quê? Quer garantir o aprendizado deles, não é? O nosso Com objetivo é certeza. esse, que eles E entendam, aí não? estimular a criatividade. E a Estimular a criatividade. criatividade, né? E aí eu gostei muito que você postou aí para gente essa imagem da anatomia de um vulcão, que eu achei muito boa. Então, eu queria que você comentasse aí de forma breve, porque nossa hora eu acho que vai daqui a pouco exceder, para a gente fechar então essa parte. Pode falar então Então, sobre isso. nós temos aqui, né, as câmaras magmáticas aqui, né, vindas do magma, já que vem em direção ao centro da Terra, né, nessa câmara magmática, e ela vem subindo, então, né, formando aqui uma estrutura muito grande, certo? Essa estrutura aqui que a gente chama aqui da ponta de cratera, né, e a chaminé que vem subindo, ela vai sendo depositada do magma, né, que agora se transforma em lava, né, quando ele vai sendo expelido. Ele é magma quando se encontra na região interna, depois passa a ser chamado de lava, e à medida que ele vai escorrendo, ele vai aumentando essa base, né, e desenvolvendo aí essa estrutura cônica que nós temos. E formando aí gigantescos morros, montanhas e até mesmo o surgimento de ilhas quando isso ocorre na região aí de oceânica, por Oceânica, exemplo. né? Isso que eu falei com eles ontem também. Isso pode ir passando, Théo. Tá bom. Aqui só novamente, né, a gente vê aqui as estruturas de um vulcão É como se ele e fosse só cortado, né, no meio para a gente ver o isso interior é o dele. corte. E aí só uma característica importante que para as minhas aulas quando a gente tem aqui nessa região de baixo, a gente vê uma bolsa de magma se acumulado, né? Que dá essa chaminé lateral. Essa bolsa de magma aqui Aqui, né? acumulado, isso aí, Thelma, aqui embaixo eu vejo uma bolsa, geralmente com o passar do tempo e quando o vulcão vai perdendo a sua força,
isso pode ocorrer o que agora? Um resfriamento, e aí eu tenho o surgimento de rocha magmática Ai, que intrusiva. legal. Ah, Essas interessante. Aqui eu tenho o surgimento de uma rocha magmática intrusiva, como o granito. Esse resfriamento é muito lento, ele leva milhões de anos. Ele é tão lento que ele permite com que os minerais, que têm uma atração energética, vamos assim dizer, né, se aproximem. Por isso, quando eu olho para o granito, eu consigo ver o quartzo, o feldespato e a mica separadamente. Eu vejo eles separados, diferente de quando eu me deparo com uma rocha que esfria muito rápido, né? Como aí uma pedra pómez, quando o magma já entra em contato com a água e esfria rapidamente. Ele é tão rápido esse resfriamento que não dá tempo de esses minerais então migrarem, se aproximarem uns com os outros e aí formar aquela rocha detalhada, desenhada, né? Vamos assim Hein, dizer. professor? E essa rocha, o granito é altamente resistente, né? Uma rocha Sim, ele bem é muito resistente. resistente, bem resistente. Achei muito interessante esses materiais que saem de dentro dos vulcões, professor. Os Sim, aí materiais nós temos líquidos, sólidos e gasosos. Eu comentei com eles, mas você trouxe para mim aí essas imagens e eles viram, essa semana eles estão estudando, estão vendo documentários sobre vários vulcões, professor. Coloquei lá ótimo, 3, legal. postei lá de tsunamis, terremotos e vulcões. E eles viram lá, estão vendo, inclusive esse aqui deve ser o Kilauea, ó, lá do É bem Havaí. provável, é um dos vulcões bem ativos, É né? interessante quando você falou aí do material que sai do interior dos vulcões, enquanto está lá no interior é o magma, né? Quando Sim, sai, como esse aqui, ó, já é lava. Interessante. E esses isso aí é lá. materiais sólidos, professor, os piroclastos, são o quê? Então, aí eles podem ser as próprias cinzas vulcânicas, né? Ou também eles podem lançar rochas já sólidas, rochas assim muito grandes, maiores que um carro, por exemplo, a quilômetros de altura, para você ver a pressão que sai internamente, né? Então são como se fossem bombas lançadas e A aí jogam, quilômetros, né? né? Quilômetros tanto de altura quanto de longura também, né? Longe De de extensão, distância né? É, de distância. extensão aí que nós temos. E essas cinzas aí, geralmente elas são muito tóxicas, tá? E elas Muitos atingem gases, alturas né? gigantescas de gás. Por exemplo, nós temos casos de vulcões que entram em erupção no Chile e os aeroportos brasileiros são fechados devido às cinzas vulcânicas que chegam à nossa região. Uhum. E temos também material gasoso, né? Você falou aí, Temos né? Do vapor isso d'água, aí, dióxido de carbono, de enxofre, são altamente tóxicos, tóxicos, né? poluentes, Outros isso. O gases, enxofre aí provocando chuvas ácidas, chuvas que lagos se dissolvem, formam, lagos altamente ácidos, né? sim, Então, gente, impedindo até a vida, né? só para a gente ver que esse fenômeno do vulcanismo é algo assim que muito nos atrai. Pelo menos eu fico assim, curiosíssima. E os meninos também. Todos os alunos, quando a É, gente chega nesse conteúdo, eles têm milhões de questionamentos. Aliás, os vulcões ainda são objetos de muito estudo, não é, Leôncio? A ciência são, não concluiu ainda o estudo dos vulcões, porque tem é muito que se verdade. estudar principalmente do interior, sendo que a gente não consegue, o homem ainda não conseguiu ir lá no interior da Terra, como no filme Viagem ao Centro da Terra, né? Então ele tem que aproveitar exatamente o que sai de dentro de um vulcão para pesquisar. E aí eu tenho dito a Sim, eles que é a partir do que sai do interior dos vulcões que os vulcanólogos, os geólogos, os geofísicos começam a colher material e tem sido objeto de estudo até os dias atuais. perfeito, isso Hein, mesmo. Leôncio, nós vamos ter que parar por aqui, porque nosso tempo já está acabando. Mas, assim, Aham. você tem mais alguma coisa a falar com eles Não, sobre é só em relação mesmo ao trabalho, para eles serem bem trabalho, né? criativos, né? Isso Sim. aí, nas explicações também lembrar que nós falamos aí sobre os tipos de rocha magmática, pode citar sobre elas, Ah, né? A legal. intrusiva, a extrusiva, falar sobre, se quiserem mostrar até mesmo pedra pómez, que muitos Ah, alunos que têm em show, casa, né? legal, Que é bacana. uma pedrinha que a gente compra aí no supermercado para geralmente, né, Sim. esfoliar os Ela pés, é o por quê? Ela é exemplo. magmática?
Ela é magmática extrusiva, ela se forma Extrusiva. geralmente quando extrusiva vem de exterior, né? Então, quando o magma sai e a lava E ela vulcânica se entra em forma. contato com a água, geralmente a água do mar. Por isso que ela é Ah, toda sim. porosa, né? Sim, sim, Bem interessante. Olha levinha. aí, pessoal, uma boa dica do professor Leôncio para Sim, dá para apresentação, hein? mostrar sobre elas, dá para falar Show de também bola. sobre as rochas metamórficas, né? Que são as rochas que passam depois por uma metamorfose, vamos assim dizer. É, São olha o essas rochas nome, muito bom. que quando eu tenho uma rocha magmática, quando ela fica aí soterrada, por exemplo, um granito soterrado aí por milhares de anos sobre alta pressão e temperatura, ele se forma então em outras rochas que são chamadas de rochas metamórficas. Muito bom, muito bom. Um exemplo é o Pão de Açúcar, né? Que ele aí é uma rocha metamórfica. Ele era granito, mas virou agora. Aí pode virar guinais e outros tipos de rochas. Show de bola. Pessoal, então aí, muito bom a presença do professor Leôncio aqui, né? Quem vai querer de novo, Podemos, professor Leôncio junto com geografia? Ah, eu isso, tenho podemos ter certeza que todo várias mundo vai aulas, né, querer. Thelma? Como, Vamos como? fazer mais. Vamos fazer, foi muito bom. Até eu aprendi muita coisa, porque nossa área é geografia, mas tem muita coisa de ciências dentro da geografia, e dentro da ciência tem coisa de Isso. geografia. Então, a gente Dá vai para a de gente se vez em quando aqui complementar. promover esse encontro com o professor Leôncio, tá? Espero que vocês estejam caprichando na confecção dos seus vulcões, e busquem lá outras ideias lá, na internet tem várias, a gente colocou lá algumas. E eu gostei da ideia do Leôncio em relação às rochas que vocês podem representar também, apresentar no dia que vocês forem fazer o vídeo, tá bom? Thelma, bem interessante também, durante a confecção dos vídeos, tiram fotos de vocês confeccionando e É postem, isso. marca a Thelma, pode me marcar, marca o CA, para a gente repostar e Legal. divulgar o nosso trabalho, né? É muito importante a gente estar aí na mídia, mostrando que nós estamos em casa, mas estamos aí trabalhando e Trabalhando e correndo aprendendo atrás. muito, né, Leôncio? E Muito. mostrar que nós somos diferentes aí. Isso aí, tá bom, Leôncio. Então, gente, olha, um Tchau, abraço. gente. Professor Leôncio, muito obrigada Eu mesmo. que agradeço aí, Tá? Essa Thelma. oportunidade foi um momento de aprendizado para nós e que a gente possa estar sempre em parceria, né? Muito obrigada por Vamos sua sim fazer vários. presença. Pessoal, vamos lá, vamos avante, continuando estudando, disciplina para estudo, horas de estudo, como a gente tem conversado sobre isso, tá bom? E qualquer dúvida, nos chamem lá no e-mail, ok? E a gente vai respondendo vocês, tá bom? Tá. Tchauzinho, gente. Tchauzinho. Beijão. Um Boa abraço, tarde. professor Leôncio. Ô, tchau, Thelma. Tchau.